Caros alunos, caras alunas, meu cordial bom dia. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa, de Filosofia, e vamos comentar rapidamente as questões da nossa avaliação. Na questão 1, o gabarito é a letra A. Veja a pergunta depois do texto. De acordo com o trecho acima e com o pensamento de Thomas Hobbes, assinale a alternativa correta. Letra A. Segundo Hobbes, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra, pois ambos são uma condição original da existência humana. Bem, na condição natural, para Thomas Hobbes, os seres humanos não têm governo, pois inevitavelmente diferem um do outro não só pela força, como pela inteligência e outras aptidões. E cada homem, então, teria força suficiente para ameaçar a vida de outro homem. Porque o estado de natureza é uma disputa de todos contra todos, por tudo quanto cada um julga ser seu por direito. Lembremos da máxima de Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. Ou seja, o estado de natureza é forçosamente um estado de guerra de todos contra todos. Realmente, na questão 2 é a letra B. Os indivíduos do estado de natureza são juízes de si mesmos. Fundam um Estado para garantir segurança e direitos individuais por meio das leis do Estado, não é? Isso aí está realmente de acordo com o pensamento de John Locke. Segundo ele, no estado de natureza, os homens pensam de maneira individualista, o que pode levar a conflitos. Veja que ele foi bem mais moderado com as palavras do que Thomas Hobbes. E a necessidade da fundação de um Estado regulador, né? De um Estado conciliador, que resolve os conflitos da melhor maneira possível, né? Seria essa a intenção. E há uma instância mediadora de conflitos sociais entre todos os grupos que constituem, né, a população, que constituem o sistema social. No slide 4, a questão 3, realmente a letra D, John Locke foi um empirista, inclusive pode ter sido o primeiro filósofo moderno, pelo menos de renome, que teorizou sobre o conhecimento, afirmando que todo o conhecimento, tudo que está na razão, tem que passar antes pela experiência. Realmente foi dele essa frase. A partir de John Locke se desenvolveu uma corrente epistemológica que estuda o conhecimento, chamada de empirismo, que se opôs com vigor àqueles que consideravam a existência de ideias inatas, ou seja, que nascem com a pessoa. O racionalismo de René Descartes, por exemplo, foi diretamente confrontado com o empirismo de John Locke. Então você vê aí na questão 4, no finalzinho do texto, o término do antigo regime se consuma quando a teoria política consagra a propriedade privada como direito natural dos indivíduos. Isso realmente tem a cara da letra D, o liberalismo. Foi o princípio político que substituiu a antiga teoria do direito divino dos reis. E o filósofo John Locke praticamente inaugurou o conceito de propriedade privada como um direito natural do cidadão, além da liberdade e da igualdade jurídica e política e econômica.
Então, realmente, na questão 5, como o texto é pequeno, podemos ler aqui rapidamente. Para Rousseau, o contrato não faz o povo perder a soberania, pois não é criado um Estado separado do próprio povo, isto é, possível porque, letra E, o povo é soberano. Né? Soberano é o corpo coletivo que expressa, através da lei, a vontade geral. O contrato social de Jean-Jacques Rousseau é visto como resposta para uma pergunta, né, muito importante em política e ética e vida social. Como podemos ser livres e, ao mesmo tempo, viver conjuntamente? Então, o contrato social, que diz respeito a uma idealização para aliviar os conflitos, as dificuldades dos tempos modernos. Bem, na questão 6, né, ainda sob Rousseau, com base no texto e nos conhecimentos sobre o contrato social e a vontade geral no pensamento de Rousseau, é correto afirmar, letra D, não é? Por força do contrato social, a lei se torna ato da vontade geral e, como tal, expressão da soberania do povo e vontade do corpo político, que deve partir de todos para aplicar-se a todos. Bem, gente, o contrato social se dá justamente na passagem do estado de natureza para o estado civil, como já vimos. Os indivíduos concordam em renunciar à liberdade natural, pessoal, particular, renunciam à liberdade de fazer o que se quer, desde que não haja nenhum impedimento para isso, concordam em transferir a um soberano o poder para criar e aplicar as leis, estabelecendo o que seja legal ou ilegal, justo, injusto, e o permitido e o proibido. Enfim, usar a força para vingar crimes em nome de todos. E em nome de todos, até mesmo declarar guerra. O contrato social, então, instituiu a autoridade política, ou seja, o Estado Civil. Na questão 7, é uma questão que fala no nazismo, né? E a letra C, bom, a pergunta diz: o texto mostra algumas características centrais do nazismo, como, por exemplo, a letra C, o uso intenso do cinema como propaganda política e o culto à figura de um líder. Só tem uma questão aí. Isso não é exclusividade do nazismo, mas sim de praticamente todos os regimes totalitários. Partidos e governos totalitários utilizam intensa propaganda como forma de difundir os seus ideais. No poder, já no poder, um regime totalitário busca controlar, sobretudo, a produção cultural e passa a se organizar para a produção de obras que valorizem a figura de um líder, reforçando o culto à personalidade ou de um partido ou de uma ideologia, seja de esquerda ou seja de direita. No caso do texto, refere-se à figura do líder, né? Hitler, nazista. Então, você marca a letra C, mas ressaltamos aqui que são características dos regimes totalitários em geral. Na questão 8, faz aí uma relação do nazismo alemão, né, com o stalinismo soviético, dizendo que são consideradas experiências totalitárias, e há então a afirmativa
correta seria a letra C. Correta afirmação, pois ambos compartilhavam o unipartidarismo, a censura, a violência e o genocídio com características de regime. Letra C, então, lembrando que existem vários elementos comuns, né, ao totalitarismo, historicamente associados tanto a regimes de direita como de esquerda. Unipartidarismo, censura, vigilância dos meios de comunicação, utilização por parte do Estado para fins de propaganda, genocídio, campos de concentração e etc. Então, a letra C está mais compatível com a afirmação do texto. Na questão 9, a resposta certa é a letra A. Entravam em conflito. Olha só a afirmação acima. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles entravam em conflito. Letra A. Isso antes da constituição da sociedade civil. Segundo Hobbes, os homens, em seu estado de natureza, permaneceriam em constante conflito. Seria somente a constituição do Estado Civil que iria pôr fim a esse estado de guerra de todos contra todos. Na questão 10, considerando a questão do bom selvagem, no pensamento de Rousseau, é correto afirmar? Bem, a resposta mais próxima seria a letra E. No estado de natureza, o bom selvagem, né, é autossuficiente e viveria isolado, sobrevivendo com o que a natureza lhe provê e de acordo com suas necessidades inatas, né? Bem, esse mito do bom selvagem foi atribuído a filósofos do iluminismo, como, por exemplo, Rousseau, que teorizou uma humanidade naturalmente boa, ingênua, e que teria sido corrompida pela sociedade, como se fosse possível ter certeza para afirmar, sem pesquisa arqueológica e antropológica de campo, que nesse tempo éramos bons e sem pecado. Pelo contrário, as pesquisas mostram exatamente o contrário. A versão melhorada do mito do bom selvagem é que o homem ocidental se afastou da natureza e deixou de preservá-la. Então, a gente vai por eliminação para a letra E. Bem, na questão 11, né? Sobre o estado de natureza, os três textos, cada um se refere ao pensamento de um filósofo. Por exemplo, texto 1. Os seres humanos são naturalmente egoístas. Veja que é uma visão pessimista que você não poderia associar a Rousseau nem a John Locke. Então já sabe que o 1 é Thomas Hobbes. Texto 2. Não é por medo um dos outros, e sim para garantir o direito à propriedade e à segurança que os seres humanos consentem em criar uma autoridade que possa tomar isso possível. Veja, a defesa da propriedade, automaticamente você só poderia associar a John Locke, nem pensar em defender a propriedade privada em Rousseau. E a terceira, no estado de natureza, os seres humanos eram felizes. E foi essa visão altamente otimista, até irracional, do estado de natureza, de um bom selvagem, só podia ser Rousseau. Não é isso? Letra B de bola, uma boa questão. Nessa questão, fala John Locke, né? Ensaio acerca do entendimento humano, da necessidade da experiência,
uma questão nitidamente ligada ao empirismo, e John Locke é um dos principais representantes do empirismo. Segundo ele, as ideias são resultado da experiência humana, exatamente como apresenta a alternativa D. Inclusive a sua frase mais famosa: nada há na mente que não tenha passado antes pelos sentidos, pela experiência. Na questão 13, você vê aí, fala em neoliberalismo, a ideia do Estado-empresa, a diminuição do papel do Estado na economia, então nos leva para a letra E, a adoção de privatizações e a mínima intervenção do Estado na economia. Bem, na questão 14, nós temos aí um confronto entre o Estado mínimo e o Estado nulo, não é? Entre o liberalismo clássico e o anarquismo. No texto 2 fica bem claro isso, né? Os preceitos anarquistas, que passava pela extinção da ordem pública estatal, de modo a atingir uma liberdade plena, individual, a que o ser humano teria direito. E no texto 1 você vê aí um texto nitidamente liberal clássico, pregando a liberdade religiosa, né? Liberdade de expressão, de associação e liberdade econômica também, característica do liberalismo. É por isso que você vai marcar a letra D, dado. Realmente, o filme e o livro também, 1984, é uma crítica a todos os regimes totalitários, sejam eles de direita ou de esquerda, né? Aquele que o grande irmão, né, o grande líder, aquele que tudo vê, tudo ouve, tudo controla, se encaixa bem nessa ideia de totalitarismo, que em sua essência controla a vida dos cidadãos em prol de um bem-estar comum maior, né? O sacrifício presente para a conquista de um bem maior no futuro, né? Então ficamos com a letra D, realmente é uma crítica ao totalitarismo.